Bom, hoje aqui no nosso Câmera Mais, a gente recebe uma viajante muito especial. A nossa Ana Clara Uchoa, que é uma paulista que está realizando a expedição América do Sul, uma jornada única pelo continente, a bordo de um Chevrolet Celta, apelidado de Ozzy. Também acompanhada da sua fiel companheira, a preguiçosa cadela Isis. Bom, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a motivação, sobre esses desafios que acabam enfrentando na estrada, os aprendizados e tudo que envolve uma aventura desse tipo. Ana, seja bem-vinda ao nosso Câmera Mais. Oh, muito obrigada, prazer, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. A honra é toda nossa. De onde você é, Ana? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada São José dos Campos. Legal, legal. Sim. Você tem quantos anos? Eu tenho 26. 26 anos. A Ana simplesmente chegou um momento, olhou assim e falou, cara, eu não quero mais essa vida de CLT, ficar vivendo sob a tutela do meu chefe, de coisa desse tipo. Vou perambular por aí. Foi mais ou menos assim? Foi bem assim. Foi bem assim. Eu sempre tive a vontade de viajar, Em 2020 eu peguei a Isis. E uma das primeiras coisas que eu falei pra Isis quando eu peguei ela filhotinha com 43 dias de vida foi que eu ia levar ela pra conhecer o mundo. Legal. Mas trabalhava CLT, tinha uma vida convencional. Passou 3 anos que a Isis estava comigo, que eu já queria viajar. E aí eu falei, não, já viajava sozinha, fazia algumas viagens só que de ônibus. E o jeito mais fácil de viajar com um cachorro de 30 quilos é tendo veículo próprio. Eu já tinha dinheiro guardado. E foi quando a gente investiu no Celta e começou a viajar. Que legal. Ô Ana, me fala com o que você trabalhava? Eu trabalhava numa agência de saúde, na área administrativa, no setor de internação de uma agência de saúde, onde eu trabalhei por 4 anos. Que legal. Eu tô entrando aqui no Instagram da Ana, mas já vai me avisando aí, Ana. São quantos seguidores hoje? No Instagram são 596 mil e no TikTok são 740 mil. Dá mais de 1 milhão nos dois. Você tá bem de seguidor, hein? Ai, graças a Deus. Mas você já trabalhava como influencer antes? Não. Na verdade, eu sempre quis, tanto que quem me segue há muito tempo sabe que eu já falei de outros assuntos, eu tentava, mas nada eu me encaixava muito ali no mundo da criação de conteúdo. Eu acho que quando eu comecei a falar, eu acho que eu consigo fazer isso, foi quando eu comecei a criar conteúdo de viagem sozinha. Eu fazia umas viagens sozinha pro Rio de Janeiro, que é próximo ali de São Paulo, mas quando estourou mesmo, quando eu comecei a realmente sentir que eu ia conseguir criar trabalhar com criação de conteúdo, foi quando eu comecei a montar o carro para viajar, foi quando saiu do papel essa vontade de trabalhar com a internet. Que bacana, que legal. E teve alguma inspiração? Teve várias hoje em dia, quando eu decidi que eu moraria dentro do meu carro, foi quando eu comecei a entrar nesse mundo de motorhome, mas a minha grande inspiração é o Churastei, o Jesse e o Churastei, tanto que eles infelizmente sofreram um acidente em 2022. Meu Deus. Mas em 2020 eles ainda eram vivos, estavam viajando, o Jesse viajou até o Alasca dentro de um Fusca com um cachorro igualzinho a isso, que era o Churastei. E aí, meu sonho era encontrar ele na estrada, mas infelizmente ele sofreu um acidente em 2020 e ele sempre me passou uma perspectiva de que era possível proporcionar uma vida para Isis do que ela merecia, sabe? Uma vida de atividade, uma vida que ela estaria sempre feliz. E esse sempre foi o meu sonho, assim, com ela. Então ele é a minha maior inspiração. E depois que eu comecei a criar conteúdo, que eu comecei a querer criar conteúdo e viver na estrada, que eu comecei a ter as minhas inspirações de hoje em dia, assim. Que bocão da Isis, né? Você tava falando, ela tá numa preguiça. Qualquer coisa que eu falo o nome dela, ela já dá uma olhadinha, ó. Presta atenção, fecha nela lá, ó. Ó, atenção. Isis. Ela dá uma virada no olho. Só a sobrancelha. É uma coisa maravilhosa. Ela tá cansada hoje, ela não dormiu de madrugada? Coloca uma piscina aqui no meio da sala pra você ver onde que tá cansado. Ó, presta atenção. Isis. Oi, Isis. Só uma olhadinha. Só... Que coisa maravilhosa. De onde surgiu a Isis na tua vida, Ana? A Isis surgiu em 2020, a gente estava na pandemia. Eu sempre quis um cachorro e eu ganhei a Isis. Olha. E a Isis não era o meu filhote, o meu filhote era outro, tinha ganhado outro. Mas na hora que eu cheguei, a Isis tem 12 irmãos. E ela saiu um pouco antes da mãe, porque a mãe teve uma complicação no parto. E aí teve que fazer uma cesárea, só que
por conta da cesárea, mais 12 filhotes. O dono pediu pra eu ir buscar antes. E na hora que eu entrei na casa, a Isis foi a única cadelinha que levantou a cabeça e correu na minha direção. Eu falei, essa aqui que é a minha. E aí, desde então, tá comigo, desde os 43 dias de vida. Hoje ela tem 5 anos, então faz 5 anos que ela tá comigo. Que legal. Ana, me conta o seguinte, não é uma coisa convencional a pessoa simplesmente largar o emprego e falar assim, vou viajar. Minha vida vai ser na estrada, eu vou virar nômade, né? O negócio, não tenho casa mais. Minha casa é dentro de um Celta. Como é que foi a reação dos seus amigos, das suas amigas, da galera da tua família? Não sei se você tem pai, mãe, enfim. Como é que foi a relação com eles ali? Olha, eu não sei se eu fiz... Meu Deus, crianças não façam isso em casa. Mas eu já tinha 23 anos, eu trabalhava, eu já tinha dinheiro guardado. Então eu tinha, tipo, a minha renda. Mas eu acho que eu não preparei muito bem a minha família. Tanto que o primeiro ano foi um pouco mais difícil, assim, porque parecia que eu tinha ficado doida. A visão era que eu tinha ficado doida. Eu lembro que para minhas amigas, eu até comentei, eu lembro que meu aniversário, dia 22 de agosto, a gente estava comemorando meu aniversário e eu saí dia 30 de novembro para a primeira viagem. E eu lembro que eu tava no meu aniversário e eu falei, olha, eu acho que eu vou morar dentro de um carro. E o povo falou, que isso? O que você tá fazendo? Tá louca? E eu falei, não, vai dar certo, porque é uma cama, nananã. E o povo achou que eu tava brincando. Tanto que a reação quando eu voltei da minha primeira viagem foi, meu Deus, você fez mesmo, né? Você foi mesmo. E pra minha família foi isso. Pra eles, eu tava indo só ali na praia com a Isis, eu tava indo levar a Isis pra praia. Eu sempre gostei muito de acampar. Então, pra eles, eu tava indo pra mais um acampamento. Só que aí eu entrei pro Rio de Janeiro, aí eu entrei pro Espírito Santo, aí eu entrei pra Bahia, e aí eu fui subindo. E aí, quando eu voltei da primeira viagem, oficialmente... Né, da primeira viagem, que eu falo que foi a primeira temporada, reformei o carro e aí realmente foi decretado, assim, não, a Ana mora na estrada. Então a primeira viagem foi um ano de adaptação. Até pra mim, porque a estrada ela ensina muito, então adaptação pra mim, adaptação pra minha família e pros meus amigos também. Bom, quando a gente vê a galera que pega a estrada, que vive na estrada, enfim, geralmente tem o marido e a mulher, ou é o cara que acaba tomando essa decisão, é uma coisa mais machuda, um negócio mais, né, nesse sentido. Pô, uma menina, pô, pegou assim, o Celtinha aqui, vamos embora. O pessoal não ficou nessa, não? Ele fala, pô, pelo amor de Deus, mas você vai sozinha, só você e a Isis, o que tá acontecendo? Até hoje, né, eu acho que uma das minhas grandes questões na estrada é o fato de eu ser uma mulher dirigindo um Celta sozinho na estrada. Ainda tem um preconceito ainda, né? Sim, porque é uma mulher, nossa, mas... E eu lembro que uma das primeiras questionamentos foi, mas você fez um curso de mecânica? Eu falei, gente, mas tem mecânico no mundo, eu não preciso fazer um curso de mecânica pra eu poder sair, sabe? Mas tem um pouco dessa visão de é uma mulher. E eu fico muito feliz de ser mulher na estrada, tá? É uma coisa que me dá uma felicidade, porque eu recebo mensagens diariamente de outras mulheres saindo para a sua primeira viagem sozinha e falam, eu saí por causa de você, eu saí porque você foi, eu saí porque você me deu coragem pra ir. Então, no começo, eu morria de medo, eu falava, meu Deus, vou dormir sozinha dentro do meu carro. Mas eu acho que quando você vai pelos motivos certos, o mundo ele te acolhe de uma forma diferente. Então, é um grande tabu até hoje o fato de eu ser mulher sozinha. Eu atravessei a Bolívia inteira, eu atravessei o Peru inteiro. Então, eu fui sozinha, eu fui... sabe, com a força e a coragem ali, mas o fato de eu ser mulher ali, eu sempre quis destacar muito que isso não diminui o fato de eu ainda assim ser uma viajante, e não tenho homem, antes tinha... Quando eu comecei a criar conteúdo na internet, tinha uma coisa de, não, certeza que tem um homem ali, só não tá mostrando. Eu tô sozinha mesmo. E a gente se vira, a gente aprende. Assim como um homem viajaria, eu viajo também, sabe? Claro, que maravilha, que maravilha. O sonho não tem gênero, né? Exatamente. Só vai. Sim. Bom, agora são 11 horas mais 30 minutos. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Rolim de Moura. Não, perdão, Rolim de Moura vai seguir com a gente. Para Pimenta Bueno e para Vilhena, que vão seguir agora com a programação local na televisão, mas a gente segue no YouTube e também para toda a rede aqui da SIC TV. Beijo grande para vocês. Seguindo com o nosso papo, Ana, vamos lá. Você saiu então lá de São José dos Campos com o Celtinha. O Celta surgiu de onde também? Você falou que estava guardando dinheiro e tal.
Por que o Celta? Era o que dava pra pagar? Você pensou assim, pô, eu quero um... Meu sonho é um motorhome, mas deixa eu começar num Celtinha aqui. Não, meu sonho nem era um motorhome. Sério? O meu sonho nunca... Eu demorei uns meses pra entender que eu tinha um motorhome, mesmo sendo um Celta. Porque o meu sonho não era nada disso que eu vivo hoje. Não era um trailer, era nada? Era só ser livre. Eu acho que o meu sonho inicial era ser livre. E a Isis apareceu, o Celta apareceu como a Isis. Eu falei, eu preciso de um carro. E eu não tinha, eu falo que eu guardava dinheiro, parece que eu já tava milionário, mas eu tinha um dinheiro guardadinho ali, um negocinho, entendeu? E aí eu liguei pro mecânico, não faço isso em casa também, mas eu liguei pro mecânico do Google. Do Google, eu falei, você é da minha cidade? E hoje ele é o mecânico que qualquer coisa que eu preciso no meu carro, eu ligo pra ele, eu falo, por favor, tu pode me... Ainda bem que deu tudo certo. Deu tudo certo, eu liguei pra ele, eu falei, eu tô querendo fazer uma viagem, eu queria um carro econômico, eu queria um carro que não precisa de tanta manutenção e um carro barato. E aí eu mandava uns anúncios da OLX pra ele, tipo, vê se esse daqui tá bom. Ele, não, calma aí, eu vou arrumar um carro pra você. E ele me ligou e falou, olha, eu achei um Celta, eu nunca tive um carro, o Celta é meu primeiro carro. E eu falei, um Celta? Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá ver, na hora que eu olhei pro carro, eu falei, é meu. Aí ele, não, calma, ele me cutucava, ele, calma, deixa eu ver se o carro tá bom. Eu, não, mas é meu. E aí o antigo dono olhou pra mim e falou assim, esse carro já foi pra Bahia. Eu falei, é meu. Pronto, é tudo que eu quero. É meu, é tudo que eu preciso, é o que eu pedi. E aí ele falou, ele abriu, olhou o motor, falou, tá bom, Ana Clara, o carro tá bom, leva. Então o Celta, ele foi um achado. E aí eu abri o porta-mala, falei, cabe uma cama aqui. Olha só. Cabe uma cama aqui. E aí ele aconteceu. Eu não saí de São José dos Campos pensando, vou morar dentro desse carro. Mas a primeira vez que eu dormi na praia, eu abri a tampa do carro, essa daqui saiu correndo pra água. Falei, é isso, entendeu? É isso. Eu lembro que eu fui reconhecer o Celta como minha casa, como motorhome, quando eu tava no Espírito Santo, numa cidade chamada Vila Velha. Foi a primeira vez que eu olhei, eu falei... eu tenho uma casa sobre rodas. Eu tô vivendo isso, sabe? Então foi um processo que... Foi a primeira viagem, foi o processo de entender o Celta. Quando eu reconheci que ele não tinha estrutura mais pra continuar, eu tive que voltar, porque quando eu cheguei no Rio Grande do Norte eu voltei. Então foi um encontro na estrada mesmo, um encontro com a Isis, de falar, Isis, eu vou te proporcionar uma vida muito boa. E ela é que mais vive. Eu falo, eu resolvo, eu cozinho, eu dou comida, eu resolvo. Tu é a mãe. Tu é literalmente a mãe. Exatamente. Aí, às vezes, o mundo tá acabando. O povo da internet adora. O mundo tá acabando. Eu olho pra trás, a Isis tá com a cara na porta, assim, ó, dormindo. Com o rosto espatifado. Aí ela só olha pra mim. Quando chegar... Você me avisa. Me avisa que eu faço meu show lá na piscina, no mar. Na hora que chegar eu acordo, tá? Por enquanto eu vou dormir. Ana, me conta. Você saiu então lá do interior de São Paulo e aí como é que foi a sua expedição? Você foi começando pelo litoral? Você foi procurando ali os estados ali que vinham na sequência da BR? Foi mais ou menos assim? Sim, eu segui a BR-101 até o final. A minha ideia, eu amo a praia, eu não só... São José dos Campos não é uma cidade de praia, mas a gente mora muito perto da praia, é muito pertinho. E eu sempre amei muito a praia. E quando ela tomou a última vacina dela, a primeira coisa que eu fiz foi levar ela na praia. Então eu falei, eu preciso levar a Is pra praia de novo. Então eu segui pela praia. Eu falei, eu quero ficar o mais próximo da praia que eu puder nessa viagem. Então eu saí de São Paulo e fui até o Rio Grande do Norte, pela BR-101 e entrando em todas as praias, tipo, fielmente, assim. Cara, fielmente. que legal. Aí foram 9 estados, né? De São Paulo até o Rio Grande do Norte, dão 9 estados. E conhecendo todo o litoral ali, graças a Deus. Qual deles foi o melhor pra você, assim? Aí eu não posso falar qual é o melhor, mas eu tenho um coração especial pela Bahia, assim. Sério? Eu tenho. Mas também é uma questão muito emocional, muito de autoconhecimento, porque a Bahia, ela pega você assim mesmo, Sim. sabe? Então eu tenho uma questão... É mais cultural, Sim, né? exatamente, negócio... eu tenho um sentimento por lá. Em questão de praia mais bonita, não temos. O Brasil não é temos, abençoado, não né? temos. Por isso o pessoal fala que Deus Sim, é brasileiro, né? Sim, Deus é brasileiro e anda do meu lado. Ai, que legal. E eu fui pro litoral também, no Peru, então... Pronto, você saiu aqui então, visitou o litoral brasileiro. Depois você pensou, pô, o Brasil já tá começando a ficar pequeno. Deixa eu dar uma voltinha ali em outros países e tudo mais. Foi mais ou menos por aí? Na verdade, o meu sonho, eu tinha um amor e uma ambição muito grande pelo Machu Picchu. Eu olhava as fotos daquilo, eu falava, meu Deus, é eu meu preciso sonho. ir lá. Então, quando eu saí desde a primeira viagem, sempre foi expedição Machu Picchu.
Que legal. Sei, mesmo eu tendo ido pela praia, o povo falava, mas como é que a expedição é Machu Picchu? Você tá indo pro Rio Grande do Norte. Você tá indo pro lado contrário, foi lá do outro lado. Aí só que eu tinha isso, eu amo o Brasil, eu sou apaixonada pelo Brasil. E eu falava, eu não vou sair do meu Brasil sem antes conhecer pelo menos alguma coisa daqui. Então eu falei, eu vou fazer alguns estados, depois eu vou. A ideia principal era ir de São Paulo até o Pará, descer, passar por aqui por Rondônia e entrar no Peru pelo Acre. Olha Só só. que por conta dos 1000 imprevistos que acontecem na vida, eu voltei do Rio Grande do Norte. Então quando eu comecei a segunda viagem, eu falei, não, eu vou chegar no Peru, agora eu chego no Peru. E foi muito importante ter voltado da primeira, porque aí eu fiz o Centro-Oeste, eu fiz Minas, fiz o Centro-Oeste, passei Goiás, Mato Grosso do Sul e entrei na Bolívia. Então acabei que eu adicionei mais um país na minha trajetória e foi super especial, a Bolívia foi incrível assim na minha vida e cheguei no Peru, que era o Machu Picchu, o meu grande sonho, e realizei, graças a Deus. Realizou, passou pela Bolívia. Sim. E a única capital brasileira que faz ligação com outro país é Porto Velho. Teve alguma relação a Bolívia com Rondônia ou não teve nada a ver? Foi outra viagem? Foi outra viagem. Eu já sabia que eu queria passar por aqui porque eu não conhecia nada do norte. Os únicos estados que eu não conhecia, as únicas regiões do Brasil que eu não conhecia era o norte e o sul. Então eu falei, gente, eu não conheço nada do norte, pelo amor de Deus, conheço o norte o norte tá ficando ali, Falta entendeu? Amazônia. Falta ali. E aí eu falei, na primeira viagem, a vontade era passar por aqui, só que aí eu tive que voltar no Nordeste. E aí eu tava lá no Peru, eu falei, nossa, eu não quero parar de viajar. O povo falava, acabou a viagem, realizou o sonho, não vai viajar mais ou não, pelo amor de Deus. Não, tem muita coisa ainda pra conhecer. Aí eu falei, vou conhecer todas as capitais do Brasil. Então Legal. vou zerar o Brasil, porque eu fiz tudo que eu queria fazer na Bolívia, tudo que eu queria fazer no Peru e não conheço meu país inteiro. Eu falei, não tá certo. Então aí eu entrei agora no Acre eu entrei agora no Porto Velho. Vocês são a minha segunda capital das 26 que eu vou fazer do Brasil. Ah, que maravilha. Vamos mostrar a experiência que a Ana teve nesse final de semana aqui em Porto Velho. Bom, talvez a gente tá para todo estado, né? Porque não sabe, dia 24 agora, né? Sábado foi o aniversário da instalação do município de Porto Velho e a Ana teve lá no complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, justo no dia em que teve o retorno dos passeios de barco partindo da Estrada de Ferro. Vamos conferir como é que foi a aventura da Ana. Ah, que legal, né? Eu gostei da Isis. A Isis realmente parece que tá ali curtindo a viagem, né? A única ressalva dela é que ela não pode nadar com os botos. É a única coisa que ela... O Rio Madeira não é muito legal pra você, viu, Isis? Pelo amor de Deus. Ô Ana, pra gente já levar pro fim aqui da nossa conversa, conta pra gente como é que tá sendo a tua experiência, o que você achou aqui da nossa cidade. Porto Velho de alguma forma te abraçou, teve aquele perrengue ali, tudo bem, acontece isso aí, né? Eu imagino o tanto de perrengue que você não tem aí na estrada. Sim. Mas o que você tá achando aqui da nossa capital? Eu tô adorando. É como você falou, um problema vai ter em qualquer lugar. Não dá pra você pegar um problema e falar que aquele lugar não é legal porque você teve um problema, porque senão nenhum lugar do mundo vai ser legal. E a gente tem que reconhecer que as coisas ruins vêm pra você valorizar mais ainda as boas. Então, assim, eu amo o Brasil, como eu disse, eu tava lá fora, eu conheci um monte de gente, eu falava, gente, só quero voltar ao Brasil. Eu convenci um monte de viajante a vir pro Brasil, tem um monte de viajante argentino, tudo vindo pro Brasil, porque eu falei, vem conhecer o Brasil. Então, eu gosto muito, eu tô muito feliz de estar aqui. O passeio do barco foi uma coisa que eu cheguei, eu falei, eu quero passear de barco pelo Rio Madeira. E aí me convidaram de uma hora pra outra, eu falei, eu não acredito que eu cheguei bem nesse dia. Então, foi muito legal, assim. Eu ia embora na quarta-feira, eu ia embora agora amanhã, né?
Tô embora amanhã. E aí eu tava no domingo, eu tava, gente, mas fiquei tão pouco aqui, né? Aí ontem o carro quebrou, eu falei pra toda doida, tudo é sinal, Aí. então pra mim vou ficar mais agora só no sábado. Falei, Já- eu acho que é um sinal, Já tem entendeu? data já pra ir embora? Então, eu vou no sábado, porque eu vou pra Manaus. E aí, como a 319 a gente tá em época de chuva, eu não vou colocar o Celta, então eu vou de barco pra Manaus, em barco Legal. de carga, pra conseguir levar o Celta. Então, eu ia na quarta-feira, mas também sai barco no sábado, então a gente vai acabar indo no sábado, tá tudo bem. Eu falei, foi um sinal pra eu ficar mais aqui, aproveitar mais um pouco. Então, tô gostando muito, as pessoas são super legais. Eu falo que eu chego num estado novo, demora absolutamente 24 horas para eu me sentir em casa, e assim eu já estou aqui. Você falou ali que você tinha almoçado uma carne de panela no dia da confusão ali, que foi ontem, né? Mas, já conheceu o tambaqui? Comi o tambaqui. Gostou? Maravilhoso, maravilhoso. Já tomou um tacacá? Não tomei ainda. Fica a Não dica, tomei Joelma ainda. já explicou sobre isso aí. Açaí, Açaí tomei, parabéns. Vocês têm um Bom? açaí muito bom, tá? Viu? Muito bom, parabéns. pronto. O que mais que tem pra ela provar aqui, será, hein? Uma saltenha boliviana e tal. Só tenho comi na Bolívia, vou comer a de vocês Comer agora. daqui que também é Vou boa. comer a de vocês. Enfim, tem tanta coisa pra você conhecer aqui Tá ainda. bom, tá Ana. bom, Acho que até perfeito. sábado você vai ter uma boa experiência aqui. A gente agradece. Bom, a gente conheceu a Ana, a gente conheceu a Isis. O Ozzy, infelizmente, não deu pra conhecer porque tá na oficina, como você falou. Sim, sim. Mas eu já vi que lá no Instagram da Ana, até peço pra que a gente possa colocar aí na tela, o Instagram da Ana tem ali um vídeo, né, mostrando como é Tem. que é a experiência, né, Sim. de viajar dentro do Ozzy, que é o Celtinha, e, pô, totalmente equipado, tá super bacana. E acho que em outra oportunidade, se eu voltar por aqui, aí traz Tá o Ozzy bom. aqui que a gente Pode mostra deixar. pra galera e apresenta. Tá bom, muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente colocou até seu Pix ali, ó. Quem quiser ajudar aí, até porque, né? Não tem essa, mano. O negócio é o seguinte: bota aí, ó, a Ana. Gente, a Ana tá na estrada, ela parou de ser CLT, entendeu? Ela guardou uma graninha ali e tal, não sei o quê. Mas, pô, vamos ajudar ela aí no sonho dela também, pô. Manda lá um Pixzinho, né? Ninguém vai ficar triste de receber um Pix. Não é verdade? Muito obrigada, eu agradeço sempre. Eu falo que a terceira temporada ela existe porque eu sou eternamente grata por todo mundo que me ajudou a chegar onde eu cheguei. E eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tenho minhas redes sociais e todo mundo que me acompanha. Que maravilha, tá aí. Essa é a Ana Clara Uchoa, ela que traz pra gente aqui um pouco da experiência de viver na estrada, de conhecer todas as capitais do Brasil. Vai ficar junto com a gente aqui em Porto Velho até sábado. E espero que você tenha uma boa estadia por aqui, viu? Muito obrigada, agradeço por tudo e pelo convite. Valeu, obrigado, Ana. Obrigado por ter topado. Tá aí, Ana Clara, ela é a mamãe da Isis e a dona do Ozzy. O Ozzy que tá se recuperando, né? Ela até tratou o Ozzy como se fosse uma pessoa aqui, Eu vi. Luana. Como é que tá o Ozzy? Não, ele tá bem. Ele tá bem, já vou buscar ele. Tá no hospital.